Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com a 4ª temporada do Conexão Mercado, que segue com o propósito de trazer notícias do mercado. E dentro desse contexto, as pesquisas de audiência e de comportamento de consumo são de suma importância e por isso estamos muito felizes em ter aqui com a gente uma especialista no assunto. Seja bem-vinda, Giovana Alcântara, diretora de desenvolvimento de negócios do Cantar Ibope Média. Obrigada por estar aqui, Bel. Agradeço aí a oportunidade para bater esse papo. Nós que agradecemos e é uma honra para a gente a sua presença aqui. Eu quero começar apresentando, para quem não sabe ou possa ter dúvidas ainda, quem é o Cantar Ibope Media? A Cantar Ibope Media é uma empresa do grupo Cantar Media, que é uma empresa líder globalmente em dados, em sites, em consultoria. No Brasil, como Cantar Ibope Media, nós temos operações em 15 regiões da América Latina, né? A mais pujante é o Brasil, onde nós fornecemos, né, dados, insights, informações para que o mercado tome cada vez mais decisões corretas do ponto de vista da estratégia de mídia, de comunicação, da publicidade, nas estratégias de marketing, né? Então, de uma forma regular até, né, servimos o mercado com essas informações. E a sua passagem por Belém, ela veio praticamente quase do aeroporto direto aqui para gravar com a gente. Já está indo embora amanhã, uma passagem curta, mas necessária, né? Conta pra gente um pouquinho dessa sua passagem por Belém. Tá, necessária porque eu costumo dizer que o Brasil são vários países no mesmo país. Exato. Né? A língua é a mesma, mas os sotaques eles são diferentes. Então é muito importante estar aqui no mercado, ouvir os clientes, os parceiros. E nessa visita esse é o propósito, né? Ouvir os clientes, falar um pouco do negócio, né, principalmente dos negócios da região, né, nesse ano e pensando também aí nos próximos anos. Quais os estudos que vocês utilizam e qual a importância dele para o mapeamento dessa audiência? Tá, na Cantar Ibope Media, nós trabalhamos 3 soluções, né, 3 pilares, né, de soluções para os nossos clientes. Um pilar que é a Audiência Measure, que é a medição de audiência, né, onde nós medimos o consumo de vídeo e de áudio, né, tendo aí como protagonista a TV e o rádio nesse cenário. Uma medição que é cada vez mais 360, né, porque ela considera aí todas as plataformas, todos os devices que esses formatos estão disponíveis. Então, nós temos essa medição regular em 13 mercados, inclusive aqui, né, na Grande Belém, no caso, quando falamos de vídeo, e sazonalmente quando falamos do áudio. Uma outra solução, né, que oferecemos no mercado é o monitoramento de investimento dentro da divisão Advertising Intelligence. Nessa divisão, nós monitoramos todo o investimento publicitário nos meios de comunicação, né, permitindo que os nossos clientes entendam as estratégias, né, de investimento e até indo no detalhe da tática de campanha, para análise de concorrência, para análise de definição de investimento publicitário, reconhecer sazonalidade, né, em determinada categoria ou marca. São mais de 300 categorias que estão sendo mapeadas aí nesse estudo. Então, o mercado tem aí isso de uma forma muito organizada em termos de taxonomia, né, do nome das marcas, das categorias, dos produtos, para fazer essa análise de mercado. E, por fim, uma terceira divisão, que é a divisão de consumer, né, onde, no mesmo estudo, nós temos dados de consumo dos meios, o consumo das marcas, dos produtos, atitudes, comportamentos. Isso te permite ter uma visão cada vez mais ampliada, mais completa do consumidor
de conteúdo, né, do consumidor dos meios, e assim propor estratégias muito assertivas para um determinado segmento de negócio. Essas informações elas estão no estudo que é muito conhecido do mercado, que é o Target Group Index, que inclusive tem formatos customizados, como o formato que a gente acabou de realizar em Manaus, aqui da região norte, que é o Flash Varejo, né? O Target Group Index Flash Varejo, que traz todas as informações desse mercado de varejo conectada com as mídias. Né? A gente está muito otimista até que faremos aqui também na Grande Belém esse projeto, né? Que cada vez mais ter a atenção do consumidor é desafiador, né? Porque ele, né, esse consumidor de conteúdo, ele está sendo exposto ali a várias oportunidades de comunicação. Então, conhecer, né, esse comportamento de consumo é fundamental para os veículos, né, se posicionarem e ter atenção das marcas e desse consumidor. Eu ia te perguntar como os veículos, como as pesquisas podem auxiliar os veículos de comunicação, e aí você já até deu a resposta, né? São esse tipo de material que a gente tem, né, como conclusão, as conclusões dessas pesquisas aí não tem. Acho que é o grande diferencial e o grande ganho para os veículos. Né? É isso mesmo, Bel. É fundamental você conhecer, por exemplo, o perfil, né, de quem está te assistindo, de quem está te ouvindo. Né? E não é só o perfil demográfico, né? Que é classe, sexo, faixa etária, mas são os comportamentos do consumo no decorrer do dia. Como essa pessoa gosta de consumir uma notícia, né? Como ela exatamente. Quais são os assuntos, né, que essas pessoas preferem, qual que é o engajamento com o conteúdo, né, que tem uma métrica que a gente chama de tempo médio, que diz muito isso, porque à medida que a pessoa fica mais tempo numa programação, ela está mais engajada com aquele conteúdo. Né, a questão da afinidade para falar com um determinado público, né, do ponto de vista de quem compra, né, do anunciante, da agência, é saber ali onde que não está tendo dispersão de investimento, ou seja, que você está realmente focando no seu público-alvo. Então, os veículos têm hoje várias métricas, né, que para se posicionarem, montarem suas estratégias. Para montar, né, as suas estratégias no sentido de atender da melhor forma o anunciante. Né? Porque no final dessa história, o anunciante ele quer o quê? Ele quer conversão, quer gerar negócio. Né? E quanto mais assertividade você tem trabalhando com dados, maior é a perspectiva de gerar essa conversão. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu falei do meu amor que eu tenho por rádio, e a Giovana disse que ela também gosta muito do formato e que, inclusive, ainda é algo de muita audiência, né, Giovana? Sim, o áudio vem se mostrando um formato extremamente importante na complementariedade de uma estratégia de campanha. E o rádio é protagonista né, quando a gente fala do formato de áudio. Né? Ele está presente aí de Oiapoque a Chuí, com programação local, né, que é muito relevante para esse consumidor de conteúdo, que você tem a prestação de serviço, você tem com notícias do trânsito, notícias da cidade. Isso é muito valorizado do ponto de vista da audiência. E para o anunciante, o meio rádio, né, ele tem se mostrado também uma ferramenta importante na conversão. Por quê? É aquela coisa de você estar ouvindo o rádio próximo a um ponto de vendas, né? Você poder localizar uma campanha. Então, dentro do mix de meios, né? O áudio e o rádio como um todo, ele tem se mostrado muito relevante, né? No sentido, inclusive, assim, de você poder, ouvindo, né, o rádio, fazer outras atividades ao mesmo tempo. Né, isso também é uma característica que, embora seja muito antiga, ela se torna extremamente importante para os dias atuais, onde as pessoas estão sempre correndo muito, né, vamos dizer assim. Só mudou o nome, né? Temos aí o podcast, as pessoas dirigem escutando os podcasts, né? Fazem as suas atividades, seja em casa, seja numa academia, coloca o fone ali, já está consumindo o podcast. É mais uma evolução
do rádio, né? Porque Mais enquanto o evolução do áudio, rádio. ele desenvolveu novos formatos, né? Ele está no podcast, ele está nas transmissões por streaming, ele está no formato dos eventos, né, que conseguem conectar aí as marcas, né, com pautas bem relevantes, em coberturas jornalísticas. Então, a entrega hoje do rádio, né, do veículo rádio, ela é muito mais ampla, né, se a gente olhar esse leque de oportunidades, né, e esse anunciante ele vai ficar muito melhor atendido com essa oferta, que são de plataformas complementares. Com certeza. E, Giovana, ficar em primeiro lugar no Ibope é sinônimo de maior faturamento? Não necessariamente, porque para uma marca, o que realmente interessa é se aquele veículo, né, se aquele veículo de comunicação, aquela emissora de rádio, por exemplo, se ela está conectada com o público que eu quero alcançar. Então, tem algumas métricas, né, dentro aí de um planejamento de mídia, como, por exemplo, afinidade. Ter afinidade significa assim, eu estou realmente falando dentro de uma emissora que tem a maior concentração desse público que eu estou buscando. Então, pode ser que essa emissora que tem esse destaque aí de afinidade não seja necessariamente a líder de audiência. Como também, quando a gente fala de liderança, eu posso ser líder na média do dia, eu posso ser líder num determinado horário, eu posso ser líder num público específico. Então, é muito mais importante que o outro lado, né, a agência, o anunciante, tenha essas informações para, de fato, encontrar ali, e eu diria não a emissora, mas as emissoras que fazem, né, a melhor composição de mix para conseguir trazer esse resultado de campanha, né, ter esse desempenho. Porque muitas vezes, né, a melhor campanha você faz com 2, 3 emissoras que são complementares em termos de perfil, né, ou que estão ali realmente assim dentro da estratégia daquela campanha. Tem um exemplo que vale para a rádio, mas vale para todos os meios, mas principalmente para a rádio e TV, partindo de um briefing bem simples, né? Por exemplo, um briefing onde eu tenho uma campanha de supermercado, um supermercado que já é super conhecido na cidade, o que ele precisa fazer é fazer com que aquela oferta, né, chegue ali para o consumidor e ele, poxa, essa oferta é legal, eu vou para aquele supermercado comprar esse produto. Certo. E quando a gente fala neste contexto, o que é interessante para esse anunciante não é necessariamente uma liderança de audiência, é de alcance. É que a maior parte de pessoas diferentes sejam impactadas por essa informação. O que é totalmente distinto de um outro briefing, onde eu estou trabalhando, por exemplo, uma nova marca que está sendo lançado, que eu preciso reforçar o recall dessa marca. Aí eu preciso de quê? De frequência, repetir essa informação mais vezes, porque ela é uma novidade. Né? E para ter frequência, a priorização será por aqueles veículos que possuírem um maior tempo médio, né, o maior engajamento com aquele público. Então, veja que a liderança de audiência ela é legal, mostra competitividade, né, principalmente quem está na programação comemora muito a liderança, mas que para o planejamento de mídia tem esse olhar que é muito mais amplo. Né, não só para o rádio, até pensando também na complementariedade dos meios. Qual que é a melhor campanha? A melhor campanha é aquela campanha onde os meios e os veículos se complementam, entregando maior alcance, a frequência média que tenha sintonia com os objetivos da campanha. Né? Não tem, eu costumo brincar que não tem receita de bolo, né? Porque cada campanha é uma campanha. Acho que vai muito aí do briefing, como você falou. Né? Quais veículos mais impactam a audiência? Aí a gente volta no mesmo tema, né? Depende, né? Não os veículos, os meios, né? Os meios é a TV linear, é a TV no streaming, né, o vídeo no streaming, é o rádio, são as redes sociais, eles se complementam. Inclusive, nas nossas soluções, né, no Target Group Index, por exemplo, você consegue fazer análises de complementariedade.
né, onde eu analiso, tá bom, essa campanha só na TV linear, qual que é o resultado de alcance? E se ela tem, né, TV linear mais rádio, quanto que eu consigo incrementar o alcance dessa campanha? E se eu somo redes sociais? Isso eu faço para uma categoria de produto, eu faço para um target específico, e aí, ao fazer vários exercícios, fica muito claro que os meios eles vão se complementando, né, na jornada do consumidor. Né? Porque quando você olha a jornada desse indivíduo no decorrer do dia, desde a hora que ele levanta hoje, até a hora que ele vai dormir, principalmente pensando na possibilidade de ter ali um smartphone na mão, né, conectado o tempo todo, é uma jornada onde você tem vários pontos de contato. E o grande desafio das marcas é estar presente em cada um desses pontos de contato. E aí, através... Perdão, pode continuar. Não, e eles se complementam. Né? E através dessas pesquisas ele consegue também, seria pontuar aonde ele aloca mais verba, menos verba? Sim, tudo vai depender do objetivo de campanha, do objetivo de mídia, do orçamento que está disponível para aquela campanha. Né? E sim, ele vai conseguir dividir esse investimento publicitário de acordo com essa priorização. Inclusive pensando no objetivo que eu digo que é o básico, né? O que eu preciso? Eu preciso falar com o maior número de pessoas diferentes, ou eu preciso falar mais vezes com as mesmas pessoas, ou buscar um equilíbrio? Né? Então, dentro de um planejamento, é um olhar para este contexto, para assim chegar no final, né? Que as pessoas costumam olhar para o final, que é só a tática da campanha. Né? Toda a estratégia ela antecede aí a tática. A estratégia de seleção dos meios, dentro de cada meio, a seleção dos veículos, e dentro dos veículos, quais são os melhores horários, as melhores localizações, quando a gente fala, por exemplo, de mídia exterior, né? Quais são os canais nas redes sociais. Então, vejam que você começa de uma forma bem abrangente aí essa análise, com a visão de meios, até chegar nesse detalhe aqui, que é a questão da tática de mídia, né? Que são exatamente ali os programas, os canais que você vai trabalhar. Perfeito. A gente fez o seguinte, Giovana, para finalizar aqui o nosso papo, a gente procurou com os nossos colegas aqui do grupo, que é bem grande, fazer uma pergunta, juntar todas as dúvidas que cada um tinha e colocamos numa pergunta, e saiu essa pergunta que eu vou te fazer agora, que você vai estar respondendo uma boa parte dos colaboradores, dos colegas aqui do Grupo Liberal. E a pergunta é: a pesquisa é uma ferramenta de vantagem para quem sabe usá-la. Como estruturar uma linha de raciocínio para a interpretação desses dados? Muito bom. E eu costumo até comentar que hoje fala-se muito em inteligência artificial, né? Em construir lá o prompt. Em pesquisa já era assim há muito tempo. E o que, de fato, importa é saber fazer as perguntas certas. Né? Porque eu só vou ter a resposta para aquele problema se eu sei perguntar. E em pesquisa, enquanto analista, esse é o grande desafio. Né? Quando eu entrego para um cliente uma solução, né, num software, para ele fazer todas as análises, todos os cruzamentos possíveis de dados, ele tem que saber perguntar para aquela solução, né, para realmente extrair os dados certos. Então, eu diria assim, tentando simplificar, né, essa resposta, porque é uma pergunta que inclui exatamente tudo, é começar por uma análise que é mais geral, né, e ir afunilando. Né? Analiso aquele meio em relação aos outros meios, depois, dentro daquele meio, os veículos, dentro daqueles veículos, os programas, os horários. Né? Além disso, ter um olhar que vai muito além da audiência. Né? A audiência diz muito, mas não diz tudo. Né? Uma análise que você começa... Por exemplo, eu citei aqui a questão da afinidade. Então, tá, quais são os meios, os veículos que têm afinidade com esse público? E dentre eles, quais são as maiores audiências? Né? Quem tem, né? Como que está o alcance e o tempo médio? Agora, olhando um pouco para dentro, né? Já que você citou muito a questão assim, das pessoas daqui, né? Da programação, é olhar para o conteúdo como se fosse publicidade, não muda. Né? Eu tenho um conteúdo, tá bom. Qual que é
o público disponível nesse horário, que está assistindo TV ou que está ouvindo rádio. Aí, qual que é o objetivo? É esse público que eu estou buscando? Então, eu vou construir uma programação sabendo que esse público ele já está aqui assistindo TV, ou ele já está aqui ouvindo rádio. Certo. Né? Então, eu já sei o perfil demográfico, eu sei, em média, quanto tempo essas pessoas ficam, e eu vou produzir o conteúdo voltado para esse público. Ou ao contrário, é fazer algo mais desafiador, trazer para o horário quem nem está no meio, trazer um público que não já está lá no meio. É mais desafiador, mas é uma outra análise. Aí parte-se de uma análise até da composição do universo. Eu quero falar, por exemplo, eu quero falar com homens da classe AB. Esse universo está disponível nessa faixa horária para a qual eu estou planejando esse programa? Ele é representativo na população da Grande Belém? Porque, senão, eu posso estar fazendo um programa e tudo bem se a decisão for essa, mas já com uma consciência de que ele será segmentado num nicho, né, numa parcela de público que ela já começa com um universo menor e, por isso, a tendência é que ele tenha uma audiência no limite do que aquele público representa naquela população. Né? E olhando para isso, para agradar, né, essa audiência e engajá-la na programação, é trabalhar o quê? Os assuntos de interesse. Né? Quais são os assuntos de interesse desse público que está nessa classe social, está nessa faixa etária, que tem esse hábito de consumo, que tem esse hábito de lazer, que tem esses planos, né, na vida. Então, trabalhar todas essas informações que estão disponíveis, né, nas soluções que eu comentei aqui, para poder focar no desenvolvimento de um conteúdo que tenha maior aderência à expectativa desse público. Nossa, muito legal, Giovana. Eu gostaria de te agradecer em nome do Grupo Liberal, agradecer a sua presença, por ter clareado aí mais um pouco sobre isso, que é um assunto tão pertinente, né? Uma pauta tão pertinente que são as pesquisas. Então, muito obrigada. Eu sei que você achou um tempinho aí na agenda para estar aqui com a gente. Eu te agradeço. Fico muito feliz de você estar estreando a nossa 4ª temporada. Mais uma vez, eu é que agradeço a oportunidade e que a nova temporada tenha muito sucesso. Obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a próxima.